Meus tão amados e abençoados irmãos, que eu tanto amo, o amor de Deus, Pai dos Espíritos, está em cada um de nós. E a essência desse amor, por sermos espirituais, termos o entendimento, nós procuramos retribuir a cada um dos filhos de Deus, independente de credo, de posição social, posição financeira, seja lá quem for, todos somos irmãos. Foi o tema da minha última mensagem, que eu disse que isso ressoa mal aos ouvidos dos religiosos evangélicos, porque para eles, irmãos são tão somente aqueles que cumprem os ritos dito pela religião evangélica, que é aceitar Jesus como Salvador, depois passar pelas águas do batismo para arrependimento dos pecados, né? A remissão dos pecados, segundo eles, e depois passar a comer o pão e tomar o suco de uva e praticar os cerimoniais. Ou seja, viver, né, antes da cruz. Viver os dias do Cristo Nazareno na sua carne. Mas não é bem assim. O tema de hoje é o que o Nazareno quis dizer vir sobre as nuvens. A religião te engana. Eu quero ler no livro histórico de Mateus, capítulo 26, versículo 64, que diz assim: Tu disseste, porém vos digo que em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Os religiosos evangélicos, eles acreditam que em breve vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Agora, ele disse isso a quem? Quando foi que o Cristo Nazareno se dirigiu? Quando foi que isso aconteceu? A quem ele disse essas coisas? Porque o breve, o próximo tempo, o poucochinho, o brevemente, já dura mais de 2000 anos. E durará ainda, segundo os religiosos evangélicos, mais anos, né? Porque eles vivem nessa expectativa dessa segunda vinda de Jesus. Eles acreditam piamente nisto. Como um dia eu também acreditei que ao morrermos, iríamos ressuscitar, teríamos os nossos corpos transformados, seríamos arrebatados e encontraríamos o Senhor nos ares. Principalmente fundamentando-se ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 3. Quando Paulo ali, ao tomar conhecimento que lá em Tessalônica os irmãos estavam apreensivos porque ainda não haviam sido doutrinados acerca dos que morriam, então Paulo escreve uma carta aos irmãos de Tessalônica dizendo a eles acerca dos que dormem. E então, o que acontece? Eles fizeram disso uma doutrina, um ensino que veio passando de geração em geração, e as pessoas então ficam nessa expectativa, morrem até nessa esperança. Um funeral de um evangélico
O tempo todo eles abordam esse assunto. Aproveitam até a oportunidade para se dirigir aos vivos, né? Lógico que ali se faz presente que eles precisam se despertarem, acordarem, porque os dias estão próximos. Quando acontece algo, como está ocorrendo lá no Rio Grande do Sul, essa guerra de Israel contra os Hamas, a de Ucrânia contra a Rússia, tudo são fins dos tempos para os evangélicos religiosos. Como tantos outros fatos que ocorreram na história universal, eram fins dos tempos, só que isso passa, fica para trás e vem novos dias, porque a Bíblia diz que não há nada novo debaixo dos céus. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Isso tudo irá passar. Quem viver, verá. Como eu, com meus 69 anos, eu já vi tantas coisas passarem, que eram sinais dos tempos, que mostrava-se que a vinda de Jesus estava próxima. O Cristo Nazareno, ele era profeta. E ele profetizou. E todas as profecias se cumpriram. A Bíblia diz que esse ministério de profeta, não tão somente o de Jesus, mas tanto quanto os outros, duraram até quando? Vamos ver João, vamos ver Lucas 16. Olha o que diz. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Então esse ministério, ele durou até João. Então quando Jesus de Nazaré diz a respeito dessas coisas aqui nesse texto de Mateus, provavelmente no ano 30. Mas os religiosos continuam dizendo que Jesus virá. Ele estava se referindo a tudo quanto estava por vir até o ano 70. Se ele disse isso nos anos 30 até 33, 40 anos depois ocorreram, se cumpriram todas essas coisas, porque o vir nas nuvens era em juízo. Tanto é que Jesus disse que alguns daqueles não passariam pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem. Então, se ele ainda não veio, então todas essas pessoas estão vivas. Umas aí com 2000 anos, outras com 1900 e poucos anos, e assim sucessivamente. Porque ele disse, muitos não passariam pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem. Então, se ele não veio, aonde estão essas pessoas? Aonde estão essas pessoas, religiosos, evangélicos principalmente? E João, aonde ele está? Porque ele estaria vivo. Ele estava exilado em Pátimo. Ele recebeu a revelação lá na ilha de Pátimo para que escrevesse as 7 igrejas da Ásia, como ele escreveu e fez chegar as cartas às mãos dos líderes daquelas igrejas. Então, se ele não veio, Jesus disse que ele permaneceria, quem? João, vivo até que ele venha. E João permaneceu vivo. Isso se cumpriu. A verdade é que esse sistema religioso deturpou o verdadeiro sentido do ministério de Jesus. Eles deturpam tudo acerca do Cristo Nazareno. Eles trouxeram o Cristo Nazareno no dia da sua carne para depois da cruz. Mesmo Jesus tendo cumprido a lei, porque ele veio para isso, e veio buscar e salvar
as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ao cumprir a lei, ele disse, está tudo consumado. Mas eles não respeitam isso, os religiosos. Continuam seguindo o Cristo Nazareno nos dias da sua carne, procurando fazer tudo quanto ele fez. Então, o verdadeiro sentido do ministério de Jesus, eles deturparam, pegaram a ideia de Jesus daqueles dias e aplicaram para todos os dias depois da cruz. O que foi feito para aquele pacto, para aquele aion, eles transportaram para depois da cruz até os dias de hoje. A graça anuncia um novo caminho. Esse caminho, ele abriu por meio do véu. O véu já não está mais posto sobre muitos dos filhos da livre, porque o véu foi tirado, assim como foi tirado de mim e de tantos muitos. Mas muitos dos filhos da livre ainda permanecem com o véu posto sobre o rosto. Isto é do seu corpo. E eu quero ler em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo de número 20. Olha o que diz. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela a sua carne. Hebreus 10, versículo de número 20. Mas Jesus ressuscitou. Ele é espírito. Ele não é mais carne. É chamado Pai dos Espíritos. Nos dias da sua carne, ele era uma manifestação de Deus. O Nazareno teve a sua importância, claro que teve. Ele tinha uma missão e propósito, e veio para cumprir essa missão, esse propósito. Ele cumpriu tudo para que veio. E está aqui em Mateus capítulo 26, versículo 64, que é livro histórico que os religiosos chamam de evangelho. Porém eu vos digo, Jesus disse que em breve vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. A sua vinda não foi física, sim em juízo. Foi a destruição de Jerusalém. Quando ele disse aos seus discípulos que não ficaria pedra sobre pedra do templo de Jerusalém sem que fosse derribado, isso se cumpriu por ocasião da invasão de Jerusalém, quando ela foi cercada e quando ela foi destruída. Então, a quem Jesus disse essas coisas? Para nós? Não! Para, a igreja? Não! Ele disse isso ao sumo sacerdote, que disse, olha o que o sumo sacerdote disse a ele, se tu és o Filho de Deus. Eu quero ler Mateus 16, 28. Mateus 16, 28. Em verdade vos digo, alguns dos que está aqui, dos que aqui estão, não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ele disse, alguns que aqui estão não provarão a morte, até que vejam ver o Filho do Homem. Ele disse isso para a igreja, para que façam disso uma doutrina e ficam aí fazendo, construindo narrativas, para que essas narrativas que não são verdadeiras se tornem uma verdade. Ele disse isso para os nossos dias, para os dias que se passaram depois da cruz. Ele disse isso para dias futuros, para dias que ainda virão. Não, ele disse isso aos seus discípulos. Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renunciar-se a si mesmo, tome a sua cruz
e siga-me. Ele disse aos seus discípulos: vos digo desde agora. Ele disse: não me vereis mais até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Esse era o seu lamento sobre quem? Sobre a cidade de Jerusalém. Ele lamentava sobre Jerusalém, porque ele sabia o que estava por vir. E ele sabia que o que estava por vir seria difícil de suportar. A grande tribulação iria ocorrer como ocorreu. O juízo viria como veio. O vir nas nuvens ocorreu, aconteceu. Então ele lamentou sobre Jerusalém. O problema é que os religiosos não examinam a Bíblia. Eles não questionam os seus líderes. Eles aceitam tudo que vem dos tais púlpitos, dos tais teólogos, dos tais professores de escolas bíblicas dominicais, dos tais homens que têm títulos e nomenclatura, sem questionarem. Tudo quanto eles dizem, eles aceitam. Eu estou cansado de ouvir pessoas que seguiram grandes nomes, grandes lideranças evangélicas de várias denominações. Poderia aqui citar alguns nomes, como Lauro Swans, Antônio Gilberto, Gesiel Gomes, Nicodemos, Billy Graham, Jimmy Swaggart. O que esses homens falaram era uma ordem, era uma verdade absoluta e não se podia questionar, tinha que crer, tinha que acreditar. E aí tudo quanto esses homens disseram, saíram repetindo tudo o que eles disseram, sem questionarem, sem saberem se aquilo era ou não correto. Esses homens, essas pessoas não são capazes de rever conceitos. Eles não têm humildade para ouvir. Eles não têm humildade para ouvir. Alguns me disseram: o Levi perdeu a visão. O Levi, ele agora é um herege. Ele é um desigrejado, ele é um desviado. Eu converso com ele qualquer assunto, mas menos sobre o que ele crê, sobre o que ele prega, sobre o que ele ensina. Porque eles não creem no evangelho eterno, no evangelho da graça de Deus, na teologia, na escatologia consumada. Porque eles vivem antes da cruz. Eu até entendo, porque o véu ainda está posto, mente cauterizada, os olhos espirituais estão fechados, são carnais, porque vivem nas práticas das obras da lei, porque vivem seguindo tudo quanto o Cristo Nazareno fez nos dias da sua carne. Eles não aceitam como verdadeiros filhos de Deus, que eles também são. O que é que eles não aceitam então, se eles são filhos de Deus? Ser guiados pelo Espírito Santo, como está escrito em Romanos 8,14. Preferem, sabe o que eles preferem? Os ministérios dos homens. Os ministérios dos homens, a viver debaixo dos preceitos dos homens, a idolatrar, endeusá-los, venerá-los, respeitá-los, honrá-los, se tornarem submissos a eles. É isso que eles preferem, do que se sujeitar ao Espírito Santo de Deus. Porque os filhos de Deus, quando tira-se o véu, ele agora abre mão de todas essas coisas, como eu abri. Como eu abri. E hoje eu só me submeto à voz do Espírito, porque eu alcancei o entendimento. Hoje eu posso dizer, eu alcancei o entendimento. É o que falta aos nossos irmãos que lá ainda estão. Então, meus queridos, vir com as nuvens refere-se ao juízo de Deus, e todo o olho o verá. Que olho é esse que o verá? Era aquela geração. Era aquela geração. Até mesmo os que transpassaram
o Filho de Deus com espadas. Eles iriam ver. E quando a Bíblia diz que até os que transpassaram, eles estavam se referindo aos soldados romanos. E todas as tribos se lamentarão sobre ele. Que tribos eram essas? As 12 tribos de Israel, que já não existe mais. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Olha o que diz. Apocalipse 1, 7. Para encerrar. Vede, ele vem com as nuvens, o juízo dele. E todo o olho verá daquela geração, aqueles que estariam vivos. E mesmo que os transpassaram, soldados romanos, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Que tribos eram essas? As tribos de Israel. Eram elas. E elas já não existem mais. Então, esta é a palavra de hoje. O que o Nazareno quis dizer sobre o vir as nuvens? A religião te engana. É isso que eles sabem fazer. O dia que tu morrer, assim como eu, a carne e o sangue vai descer às profundezas, ao inferno, ao abismo, a parte mais baixa, e de lá nunca mais vai subir. Vai desaparecer para sempre. Jó capítulo 8, versículo 9. E o Espírito que está em você, porque você é um Espírito revestido de carne e sangue. Ele veio de Deus, Eclesiastes 12, 7, e para lá ele vai voltar. O arrebatamento é do Espírito. Ele vai ser transformado num Espírito glorioso, semelhante ao de Deus, ao do Pai dos Espíritos. Então, enquanto nós estamos aqui, por sermos espirituais, já nos achamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Não vivemos buscando as coisas desta vida, mas as coisas do alto, as coisas de cima, porque é assim que vivem os espirituais. Não vivemos na prática das obras da carne, não seguimos a homens algum, simples mortais, porque todos somos iguais. Deus é o único soberano que reina sobre tudo e todos. Ele é Senhor de tudo e Senhor de todos. Então fica aí esta palavra. Se você gostou, dê um like. Quem não é inscrito, se inscreva, compartilhe e divulgue. Nos ajude a fazer esse canal crescer. Eu quero que esta palavra alcance centenas de milhares dos nossos irmãos que ainda estão presos ao sistema religioso, debaixo de fardos, de julgos dos homens, sendo enganados, frequentando templos e ouvindo mentiras ditas por esses homens, que se dizem vocacionados e chamados separados por Deus, e que ficam desclassificando os filhos de Deus, chamando os filhos de Deus de ovelhas e de servo, quando na verdade nós nunca fomos ovelhas e nem tampouco servo. Somos filhos. Somos filhos. Efésios capítulo 1, versículo 3. Filho por adoção. Propriedade exclusiva de Deus. Eleitos por Ele. Santos. Porque somos Espírito e o Espírito é santo. O Espírito nunca esteve em estado de salvação e nem de condenação. Já nascemos justificados e novas criaturas, perfeito nele. Esta é a palavra, é a mais pura verdade. Beijo no seu coração, um forte abraço em cada um de vocês. Eu termino dizendo, nós da graça de Deus amamos vocês.